Apocalipse 2, de 8 a 11, diz assim: ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, Jesus, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta casa para adorarmos o Senhor, cantarmos para Ti e também termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. A nossa oração nessa manhã é que mais uma vez o Senhor fale conosco, mais uma vez o Senhor trate os nossos corações. Nós estamos aqui reunidos neste lugar e não viemos para mais um culto religioso, mas viemos porque temos sede de te ouvirmos, de termos um encontro contigo, de termos as nossas vidas tocadas e transformadas pelo Senhor. Faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós abrimos os nossos corações para isso, abrimos as nossas vidas, os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa manhã. Que a tua unção que nos ensina esteja neste lugar sobre as nossas vidas. Que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Esta é uma carta que é escrita por João, mas citada, na verdade, por Jesus. Porque João, o apóstolo, ele está na ilha de Malta e ele está lá por conta do evangelho, e quando ele está lá, ele vê Jesus, e ao ver Jesus ele cai como morto, e depois de estar ali caído como morto, então Jesus começa a dar a João visões e falar com ele coisas que, em sua maior parte, na verdade, aconteceriam para frente, no futuro. Jesus começa a revelar muitas coisas, tanto que o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação. O Senhor Jesus revelando muitas coisas que iriam acontecer ainda, né? Sobre o juízo final, sobre a vitória sobre o inimigo, o dia do julgamento e tantas coisas, a segunda vinda do Senhor. Mas também existe uma mensagem que era para aquele tempo, para aquelas igrejas, naquele momento, naquele lugar ali, né? E no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus fala para João enviar estas cartas a 7 igrejas. 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E essas igrejas haviam nascido por meio da pregação do Evangelho, né? 50 e poucos anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, o apóstolo Paulo prega o Evangelho e muitos começam a se converter, e outros também pregam o Evangelho, e muitos começam a se converter, e começam a nascer igrejas ali em várias cidades, em vários lugares ali na Ásia. E Jesus então fala para o apóstolo João enviar estas cartas a 7 igrejas daquela região. Na verdade, o Evangelho havia corrido já em todas aquelas pequenas cidades. Em Atos, no capítulo 19, diz isso no versículo 10, diz assim: olha, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, aquelas pessoas que estavam ali naquelas cidades ali da Ásia Menor haviam ouvido sobre o Evangelho, sobre Jesus, muitos se converteram, igrejas foram sendo formadas ali naqueles lugares, e estas cartas aqui, Jesus envia para estas igrejas, para o líder destas igrejas, ao anjo da igreja, ele diz, ao líder da igreja. E nestas cartas, 7 igrejas,
Jesus vai falar algumas coisas que aquelas igrejas estavam vivendo naquele momento, mas acredita-se também que estas 7 igrejas representam, na verdade, o tempo da igreja, né? Estações diferentes da igreja até a volta de Jesus. Ou seja, o que eles estavam passando, na verdade, não era apenas eles que estavam passando, ou a mensagem que Jesus entrega àquelas igrejas, na verdade, não era apenas para aquelas igrejas, tanto que nós sabemos que aquelas cartas, na verdade, circularam em todas as cidades, por fim que todo mundo acabou sabendo da carta que foi enviada para a igreja tal, para outra igreja, Esmirna, Éfeso, Tiatira. As cartas correram naquelas cidades ali, e esta igreja aqui que Jesus vai enviar uma carta a Esmirna, essa cidade, na verdade, era uma cidade conhecida como uma cidade muito bonita, muito bela, uma cidade boa para se fazer negócios, o comércio era grande naquela cidade ali, e havia um povo que havia se convertido naquela cidade, havia uma igreja formada ali naquele lugar, e Jesus envia uma carta àquelas pessoas, e ele começa dizendo o seguinte: olha, eu conheço a tua tribulação e eu vejo a tua pobreza. Eu sei que vocês têm passado por dificuldades e perseguições e pobreza e dificuldade financeira, aqui ele está dizendo, e acredita-se na verdade que aquela cidade, aquelas pessoas, muitos daqueles que criam em Jesus, acabavam passando dificuldades porque eram perseguidos. Alguns eram mandados embora dos seus empregos quando descobriam que eles professavam Jesus e criam no Evangelho. Muitos eram rejeitados, então por conta destas coisas e da perseguição, uma igreja agora que financeiramente falando pobre, o próprio Jesus diz: olha, eu sei, eu conheço as tribulações, os problemas, as dificuldades, as perseguições que vocês têm sofrido, tanto que ele diz depois: olha, alguns vão ser presos, outros vão morrer. Jesus sabe da história, ele viu o sofrimento daquelas pessoas, e ele vê a pobreza também, a falta de recurso, a dificuldade que aquelas pessoas estavam enfrentando. Mas chama a atenção que mesmo diante dessa situação de perseguição, mesmo diante dessa situação de pobreza, Jesus olha para aquela igreja e diz o seguinte: mas vocês são ricos. Que parada é essa, Senhor? Eu fico imaginando essa carta chegando e os irmãos, um olhando para a cara do outro e falando: mas você tem um dinheirinho guardado embaixo da cama? Você escondeu em algum lugar? Porque nós não temos dinheiro, nós somos pobres, a gente está passando por dificuldades, muitos deles passando por dificuldades, e Jesus, por meio do apóstolo João, envia uma carta à igreja e diz o seguinte: olha, vocês são ricos. Como assim vocês são ricos? Se o próprio Jesus assumiu e disse: olha, estão passando por tribulações, são pobres, mas digo a vocês, são ricos. O paradoxo do Evangelho é exatamente isso que acontece nas nossas vidas inúmeras vezes. Por conta das situações e das circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente pensa que a situação determina quem nós somos. Eu estou passando por um momento de dificuldade, então o que eu sou é isso aqui. Eu sou pobre, eu não sou abençoado, eu não tenho coisas. Então eu permito muitas vezes que as circunstâncias e as situações definam quem eu sou. Mas olha a beleza disso aqui, Jesus olhando para eles e dizendo o seguinte: talvez vocês não enxergam o que eu estou enxergando. A capacidade de Deus ver em nós aquilo que nós não podemos ver. Eles se viam talvez como pobres, eles se viam como aqueles que não tinham recursos, eles se viam apenas como perseguidos, como pessoas sofredoras, talvez estavam chorando, talvez até reclamando, mas o Senhor diz: vocês são ricos. Olha só Deus olhando, o Senhor olhando para aquela igreja e dizendo o seguinte: olha, eu vejo em vocês talvez algo que vocês não estão conseguindo ver. E na verdade sempre é assim que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nós olhamos para o espelho e pensamos: puxa, eu não sou alguém importante, eu não tenho nada nessa vida, eu não faço nada de significante, eu não vou realizar nenhum projeto maravilhoso. Mas a capacidade de Deus ver em nós aquilo que muitas vezes nós não vemos. É como Deus quando chama Moisés por meio de uma sarça ardente, diz: vai lá para o Egito que eu vou usar a tua vida. Moisés fica até indignado com Deus e diz: mas Deus, eu
não sei nem falar direito, como é que eu vou lá no Egito falar com o faraó, o homem mais poderoso do império mais poderoso naquele tempo? Quem sou eu para ir lá? Porque muitas vezes nós não enxergamos o que Deus vê em nós. Deus olha para mim e diz: você é abençoado. Mas muitas vezes eu não consigo me ver abençoado. Deus olha para mim e diz: você é um vencedor. Mas muitas vezes, por conta das circunstâncias, eu só perco na vida. E Deus diz: você é vencedor. E eu penso: mas o que é que Deus está falando? E talvez esta foi a sensação daquelas pessoas que estavam ouvindo ou lendo a carta, quando recebem Jesus dizendo: vocês são ricos, vocês são abençoados. E a primeira grande lição que eu tiro disso aqui, sabe o que é? O que você tem ou você deixa de ter, o que você passa ou o que você deixa de passar, isso não determina quem você é. Isso não determina quem você é. O momento era de falta, mas isso não significava que eles eram pobres. Jesus olha para ele e diz o seguinte: vocês são ricos, vocês têm mais do que vocês podem imaginar. O que vocês têm, na verdade, é impagável. Não existe dinheiro no mundo que pode pagar aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês têm. E muitas vezes a gente permite que as situações ou que nós temos de material determine quem nós somos, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou abençoado. E eu preciso crer nisso. Agora, engraçado que a situação era de pobreza e Jesus diz: vocês são ricos. Que riqueza é essa que Jesus estava falando? Se de recursos não era, de coisas materiais não era, porque o próprio Jesus disse: vocês são pobres. Que riqueza é essa? Eu penso que o que Jesus está dizendo àquela igreja é a mesma coisa que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, diz a eles também. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre bênçãos, ele em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 a 6, ele diz o seguinte: olha, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu penso que Jesus, quando envia esta carta para aquela igreja, diz: vocês são ricos. Ele estava dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos que estavam em Éfeso também, e talvez faltava a eles muitas coisas, porque uma igreja perseguida também, e o apóstolo Paulo dizendo para eles o seguinte: olha, as bênçãos que vocês receberam, recebem, o que vocês têm, talvez os olhos de vocês não consigam ver, não é no natural, não é coisa material, mas ele está dizendo, são bênçãos espirituais. E quando Jesus olha para aquela igreja e diz: vocês são pobres, mas são ricos, eu creio que é exatamente isso que Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês são espiritualmente abençoados, vocês são escolhidos, vocês são filhos e filhas. Talvez muitos tenham recursos que vocês não têm, mas vocês têm algo que eles não têm. Vocês têm algo que é impagável, vocês têm algo que dinheiro nenhum no mundo poderia ter. Vocês são abençoados, vocês são ricos em Cristo Jesus. Isso é muito importante nós sabermos, porque algumas vezes nas nossas vidas a gente vai passar perseguição, dificuldade, falta, e muitas vezes a gente acaba permitindo que a situação determine quem somos. Eu sou um pobre coitado. Tá vendo, Deus, olha só a minha vida, que desgraça. Não desgraça coisa nenhuma. Eu sou abençoado, eu sou filho e filha de Deus, eu sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Uma situação, uma circunstância, um momento, uma estação na minha vida não determina quem eu sou. Diga glória a Deus aí, meu querido. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar aos Efésios o porquê que eles eram abençoados desse jeito. Que bênçãos espirituais são essas?
que vocês têm, que vocês receberam, porque vocês são abençoados mesmo na falta, mesmo na perseguição. Ele está dizendo, vocês receberam bênçãos, que bênçãos estas que vocês receberam? Ele diz aqui, olha, antes da fundação do mundo, Deus escolheu vocês nele, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus escolheu, Deus elegeu, olha que coisa poderosa. Ele está dizendo assim, olha, antes da criação do mundo, quando você não estava nem no ventre da barriga da tua mãe, antes de criar as coisas, Deus já havia te escolhido. Você é escolhido. Eu não sou abençoado. Como você não é abençoado se o Deus que criou o céu, a terra, aquele que está sobre tudo e sobre todos, Ele te escolheu? E não sei se você sabe disso, mas esta é a grande diferença do Evangelho até de outras religiões, porque muitas religiões vão te dizer, vão te dar o caminho para você encontrar Deus, enquanto o Evangelho prega que Deus te encontrou. Não foi você que encontrou Deus, foi Deus que te encontrou. Você só encontrou Deus porque Ele te encontrou antes de você ter encontrado Ele. Ele te escolheu muito antes de você o escolher. Antes de você pensar e imaginar, acho que eu vou entregar minha vida a Jesus, eu acho que eu vou andar com Deus. Não, diz antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele te viu, Ele te enxergou. Como não sou abençoado se o Deus de todas as coisas, se aquele que controla todas as coisas, Ele mesmo me escolheu. Rico, muito rico, muito rico. Um bem que não se pode comprar com preço algum, mas na verdade foi comprado por sangue, por meio de Jesus Cristo. E ele diz depois, olha, Ele nos escolheu nele. Quem é Ele? Aqui ele está falando de Jesus. É claro que em Jesus nós fomos escolhidos, afinal na verdade Ele não poderia nos escolher e nos ter com Ele por conta dos nossos pecados. Por isso que Ele diz em Jesus, por conta do sacrifício de Jesus agora, então eu posso ter vocês, vocês podem me ter também. E a segunda coisa que Ele fala é que olha, nos predestinou para Ele, para sermos adotados. Eu fui adotado, você foi adotado. O que eu acho maravilhoso nessa questão de adoção, sabe o que é? Porque filho, é claro que você pode escolher ou não é verdade? Você não tem gente que acidentalmente tem filho? Aconteceu, às vezes não foi nenhuma escolha, aconteceu. Filho de sangue. Agora, a adoção não tem como acontecer. Você não está andando na rua, vem uma criança pegar na tua mão e você vai, aconteceu, virou meu filho. Entrou no carro aqui, eita, filho, vamos embora. Não acontece por acidente. Ou seja, é por escolha. Para você adotar uma criança, você tem que querer fazer aquilo. Você tem que escolher aquilo, não tem como ser de forma acidental. Isso para mim me enche o coração, porque Deus escolheu. Ele escolheu te adotar. E Ele me escolheu me adotar. Ele não precisaria fazer isso, porque Deus é suficiente nele mesmo. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas Ele escolheu. Ele diz, eu quero você. Eu quero você na família, eu quero você como filho. Eu quero te ter, eu quero ter você para mim. Eu quero que você seja filho, filha. João 1,12. João 1,12. Eu amo esse versículo. Eu acho que eu amo tanto esse versículo, porque esse versículo foi um dos primeiros versículos talvez que eu tenha decorado na vida. E talvez você já ouviu contando essa história, mas para os que não ouviram, vou contar novamente. Esse versículo marcou minha vida quando eu era pequeno. Certa vez, na igreja do meu pai, numa data especial de alguma coisa para as crianças, não sei se era dia das crianças, o que foi, as crianças foram fazer uma apresentação na igreja. E todas iriam subir no púlpito e recitar um versículo. E a tia lá da salinha falou para mim, Gui, você também poderia recitar um versículo, mas eu nunca gostei de púlpito, de falar na frente das pessoas, sempre tive medo. E falei, tá doido, vou coisa nenhuma, imagina subir lá na frente da igreja e falar um versículo, e eu vou me esquecer na hora, vai dar confusão. Não quero, não vou. Tá bom. A tia insistiu, chegou no dia, a tia falou, faltou uma criança, vai lá, faz o seguinte, então eu vou te ajudar. Eu pego uma cartolina, eu escrevo o versículo na cartolina, eu sento na primeira fileira, pego a cartolina e fico ali, é só você olhar e ler e vai dar tudo certo. Eu fiz a besteira de aceitar.
Porque tem vezes na vida que você toma umas decisões que depois você fala: o que eu fui fazer da vida? E quando eu estava ali em cima, eu estava pensando exatamente isso: por que eu vim aqui? E o microfone começa a passar, uma criança, 2 crianças, 3 crianças, e eu nas pernas tremendo, eu olho para a tia na primeira fileira. E quando eu olho para a tia, parece piada, mas não é, querido, prometo que é verdade. A cartolina estava de ponta cabeça. E eu olhava para a igreja e, sem graça de falar alguma coisa para a tia, e discretamente eu fazia assim para a tia. E ela não entendia o que eu estava querendo dizer. O microfone chegou na minha mão. Eu olhei para a igreja olhou para mim. Eu olhei para a igreja olhou para mim. Quando perceberam que eu não ia saber falar o versículo, a igreja começou a dar risada, porque foi uma coisa meio que engraçada, mas para mim não foi engraçado. Para mim aquilo foi um caminhão passando por cima. Eu lembro que eu peguei o microfone, entreguei para minha mãe, para a criança do lado, não sei, corri para o colo da minha mãe, e se eu pudesse eu iria me esconder e nunca mais aparecer. Mas o versículo marcou a minha vida. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus, aos que creem em seu nome. Você é adotado. Você agora é filho. Você agora é filha. Importante nós sabermos estas coisas, porque inúmeras vezes, por conta de situações e circunstâncias, nós vamos olhar no espelho e a sensação é: eu sou pobre, desprovido daquilo que eu preciso. Não só financeiramente algumas vezes, mas outras vezes também, sabe, de capacidade de me sentir útil, me sentir importante para as pessoas. Muitas vezes a gente se sente pobre em tantos aspectos na nossa vida, e por conta de situações, e muitas vezes por conta de coisas que pessoas importantes para nós falaram para nós: olha, você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser nada, você é um zero à esquerda, você é burro, você é burra, você não vai dar em nada. E muitas vezes palavras, situações, circunstâncias marcam as nossas vidas, e olhamos para o espelho, e o paradoxo do evangelho, porque a gente olha para a palavra e Deus diz: você é filho, e você olha para o espelho e diz: que filho, coisa nenhuma, e Deus diz: você é rico, e você diz: rico, coisa nenhuma, e Deus diz: você é abençoado, abençoado, coisa nenhuma, você é escolhido. Como poderia eu ser escolhido, Deus, se eu sou rejeitado por tantas pessoas? Mas o Senhor olha não apenas como olhou para aquela igreja e disse: olha, mesmo no meio da falta, mesmo no meio da perseguição, eu quero dizer para vocês: vocês são ricos, vocês têm algo que o mundo não tem. E essa palavra é para você nessa manhã. Talvez você chegou aqui pensando: ah, que me falta tantas coisas. Você é rico, você é abençoado, você é abençoada, você é filho daquele que criou todas as coisas. Deus está com você, e por isso você é rico. O pobrezinho diz: gente, que difícil dar um glória diante dessa palavra de riqueza. Mas Jesus estava dizendo: é além do que vocês conseguem enxergar. Agora, olha a outra bênção que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios. Ele diz: olha, nos predestinou, nos deu um destino, nos deu um futuro, nos escolheu, nos adotou, nos deu um futuro, tem sonhos, tem planos para as nossas vidas. Como não reconhecer que sou abençoado? Como não reconhecer que sou rico em Cristo Jesus? O principal das nossas vidas, e nós precisamos saber disso, não são as coisas materiais que temos, mas bênçãos espirituais que não podemos comprar por dinheiro nenhum. Você sabe muito bem, se você já teve uma experiência com Deus, você sabe muito bem do que eu estou falando. Porque em momentos de dificuldades na vida, mesmo em momentos de dificuldade, de perseguição, de falta, você se sentiu rico muitas vezes. Você deitou na tua cama, mesmo talvez no meio de tantos problemas, e uma paz que a palavra diz que excede o entendimento encheu teu coração.
mesmo no meio de tanta tribulação e de tanta confusão, e você naquele momento disse: Deus, olha, como eu sou abençoado, porque no meio de tudo isso, eu deito a cabeça no travesseiro e eu consigo dormir, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo, porque eu tenho certeza de que o Senhor tem bons planos para a minha vida, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou e declarou sobre a minha vida, as tuas promessas, elas não falham, porque o Senhor é um Deus fiel e cumpre com a tua palavra. Ricos, abençoados. Agora, me chama a atenção porque o texto começa dizendo assim: olha, conheço a tua tribulação. Jesus dizendo para aquela igreja: eu sei de tudo, eu estou vendo. Isso para mim é sempre maravilhoso, porque às vezes a sensação que nós temos é um Deus distante, é verdade ou não é? E geralmente quando a sensação desse Deus distante são nos momentos de dificuldade, é quando deu errado, é quando a gente perdeu um ente querido, é quando os planos não saíram da maneira que nós havíamos sonhado e planejado. E aí a gente muitas vezes não apenas pensa, mas muitas vezes é um dardo inflamado do inimigo, uma voz no nosso ouvido dizendo: Deus não se importa com você, Deus não te ama, Deus não quer nem saber dos teus. Você acha que Deus, o Criador de todas as coisas, está preocupado com esse teu probleminha? Você acha que Deus se importa com isso aí que você está passando? Vai te chorar, meu filho. O diabo às vezes tenta, mas o texto nos diz o seguinte: Jesus, o próprio Jesus dizendo à igreja: eu conheço. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem uma lágrima que cai do teu olho que o Senhor não saiba e não esteja vendo, porque tem coisas que só Deus sabe. Você chega aqui na igreja, você vai nos lugares e as pessoas te veem feliz e você sorri, e você chega na igreja, você dá a paz do Senhor, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que você está passando. E às vezes é dentro do teu quarto, às vezes é no chuveiro lá da tua casa, e às vezes até para o marido e para a esposa não ver, não saber das tuas preocupações, e você está lá tomando aquele banho, e você não sabe mais o que é chuveiro, o que é lágrima, que você está chorando tanto dentro do chuveiro. Mas olha só, o Senhor vê, o Senhor vê, Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Não tem uma tristeza que você passe, não tem uma lágrima que caia dos teus olhos que o Senhor não saiba. Ele se importa com você, Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com os teus problemas e com as tuas tribulações. Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Você precisa saber, você não serve a um Deus de longe, você não serve a um Deus distante, você não serve a um Deus que é onipotente, todo poderoso, e apenas isso, Ele é tão poderoso que Ele não se importa com os meus problemas. Não, Ele também Ele é todo poderoso, mas Ele é Emanuel. Ele está aqui, Ele está comigo, Ele está com você, Ele te conhece, Ele sabe de todas as coisas. Como não ser rico, tendo um Deus como esse, comigo, todos os dias, nos melhores, nos piores momentos da vida, nos dias tristes, nos dias bons também. Como não reconhecer que sou rico, se este Deus está comigo? Agora, algo poderoso aqui também não é apenas que Deus apenas está e sabe, conhece a nossa dor e os nossos problemas, mas olha o que o texto diz no versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sincera, é honesta. Deus não mente, Deus não fala: não, olha, vai ser tudo perfeito. Não, Ele diz o seguinte: olha, não fica com medo. Como não fica com medo? Vocês vão sofrer, Ele está dizendo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para serem postos à prova e tereis tribulações de 10 dias. Ele está dizendo: vai sofrer, vai passar por coisa difícil. Não fiquem com medo. E Ele diz o seguinte: olha, vocês vão passar por isso, tribulação, e vai ser por 10 dias. Esse 10 dias aqui, na verdade, é uma questão que é até discutida. Estudiosos discutem o que isso significa. 10 dias, literal, é um tempo, uma estação. O que é esse negócio aqui? De uma forma ou de outra, o que nós podemos tirar disso aqui é por tempo determinado. É Jesus dizendo: vai passar, mas não é para sempre. É Jesus dizendo: vai passar, mas mesmo passando eu não perdi o controle, só vai até onde eu deixo ir. Isso para mim é poderoso, sabe por quê? Porque
nós servimos a este Deus que é soberano, que não perdeu o controle da situação, que não perdeu o controle. A gente vê isso em inúmeros lugares na Bíblia, por exemplo, até na vida de Jó, que passou por coisas terríveis. E o inimigo, Satanás, foi lá diante do Senhor e disse: olha, esse teu servo aí, Jó, é claro que ele te serve, é claro que ele é fiel. O Senhor deu a ele uma família maravilhosa, o Senhor deu a ele muitas riquezas, muitos bens, a vida dele está toda perfeita, é lógico que ele vai te servir. Deixa eu tocar ele, deixa eu tirar as coisas dele para ver se ele vai continuar te servindo, mesmo assim. E Deus disse: vai lá, pode tirar os bens dele, pode tirar a família dele, pode tocar nele, mas não o mate. Jó perdeu tudo, Jó perdeu a família, Jó perdeu sua saúde, não morreu. Claro que um dia morreu, né? Mas não naquele momento. Agora, Deus dizendo para o diabo o seguinte: você só vai até onde eu permitir você ir. Quando eu disser não, é não. O diabo tem que pedir permissão. O diabo não pode fazer o que ele quer. Isso aqui me mostra um Deus soberano. Vai passar, vai sofrer, vai ter tribulação, mas eu digo para vocês: 10 dias é tempo determinado. Eu controlo todas as coisas. Quando eu disser que sim, é sim. Quando eu disser que chega, é chega. Quando eu disser acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou a dor. Quando eu disser acabou essa circunstância, acabou essa situação, acabou, porque eu sou o Deus que controlo todas as coisas. Quando nós cremos nisso aqui, nesse Deus que é soberano, nesse Deus que está sobre tudo e sobre todos, a gente enfrenta a vida, as tribulações da vida, as dificuldades de maneira diferente. Posso estar sofrendo, mas eu sei que não é para sempre. Afinal, eu sirvo a um Deus que está no controle, que tem o coração dos reis em sua mão. Agora, se a dor é inevitável, se as tribulações são inevitáveis, como o próprio Jesus disse ali na igreja: eu conheço, eu sei, tribulação, da pobreza, da perseguição, alguns vão ser presos, outros mortos, difícil. Agora, se essa não apenas era uma verdade para aquela igreja, como para nós hoje, o sofrimento, a dor, tribulações, dificuldades, se é inevitável, a pergunta é: como é que enfrentamos isso? Como é que passamos pelas dificuldades? Como é que a gente não desiste no meio do caminho? O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala algumas coisas. Ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículos 3 a 5, ele diz assim: olha, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é que a gente passa por tribulação? Como é que a gente enfrenta dias difíceis? O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos romanos o seguinte: olha, vocês passam entendendo que na verdade a tribulação, ela tem um propósito. Algo é gerado em nós, no meio das tribulações, no meio dos problemas. E é verdade ou não é? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas geralmente a maior parte das experiências profundas que nós temos com Deus, muitas vezes são nos momentos mais difíceis da nossa vida. É no meio da doença que a gente descobre um Deus que cura, um Deus que é um Jeová Jireh, um Jeová Rafá, Deus da provisão. É no meio da falta que muitas vezes a gente conhece um Deus que a gente não conhecia. Ninguém quer passar pela falta, mas muitas vezes é no meio da falta que a gente experimenta esse Deus de provisão. É no meio da falta, é no meio da tribulação e dos problemas que muitas vezes a nossa fé é colocada à prova. Você crê mesmo? Falar que crê é fácil. Agora, viver, andar em fé é o que muitas vezes é o grande desafio. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: olha, é motivo de nos gloriarmos, as próprias tribulações. Ele vai dizer, porque a tribulação na verdade gera algo em nós. Ele diz, olha, a tribulação produz perseverança, experiência, esperança. Ou seja, algumas coisas acontecem no meio das dificuldades, no meio dos problemas. A nossa fé é testada, a nossa perseverança é testada. Porque perseverar quando está tudo fácil, tudo perfeito é fácil, está uma delícia, né? Perseverar, ficar lá na piscina, na praia, tomar de coco, não precisa nem de perseverança para isso. Agora, perseverar quando a coisa está feia, aí é complicado. Ter esperança no dia mau,
conseguir olhar para frente e crer que existe um futuro bom de Deus para a minha vida quando tudo está ruim, esse é o grande desafio da vida. O apóstolo Paulo vai encorajar os romanos e vai dizer: olha, vocês precisam acreditar que mesmo no meio de tudo isso, algo está sendo gerado em vocês, a fé de vocês está sendo fortalecida. E até porque depois ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar aquela igreja, ele vai fazer um chamado àqueles irmãos e vai dizer o seguinte: olha, então sejam fiéis até a morte, não desistam no meio do caminho, continuem crendo, continuem servindo ao Senhor. E ele diz: olha, haverá uma recompensa para aqueles que terminarem, para aqueles que completarem. Ele diz: olha, existe a coroa da vida, vocês vão receber um prêmio no céu, existe uma coroa, existe um prêmio reservado para aqueles que não desistirem no meio do caminho, para aqueles que continuarem servindo a Deus. Porque muitas vezes, queridos, a grande dificuldade não é começarmos, a grande dificuldade não é entregarmos a nossa vida a Jesus, não é a gente começar nessa jornada cristã, andarmos com Deus. Muitas vezes a grande dificuldade é terminarmos bem, porque no meio do caminho problemas acontecem, no meio do caminho desafios, no meio do caminho planos que não saem da maneira que a gente imaginou, sonhos que não são realizados, no meio do caminho perseguições e sofrimentos e dores, e muitas vezes a dificuldade é terminar. É no meio do caminho não desistir, falar: quer saber de uma coisa? Eu não vou servir a Deus mais coisa nenhuma, porque eu já servi, guia a Deus há 10 anos, há 20 anos, e olha a minha vida como é que está, a confusão na minha casa, a minha vida nos meus negócios não andam para frente, e muitas vezes nessa jornada, no meio do caminho, a gente acaba desistindo de andarmos com Deus. E Jesus vai dizer para aquelas pessoas: olha, não permitam que as dificuldades, não permitam que a vida, que os problemas da vida, que as faltas roubem a fé de vocês e impeça de vocês terminarem bem, porque existe um prêmio que está separado para aqueles que terminarem e forem fiéis até o seu último dia. O apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a 8, e aqui o apóstolo Paulo, ele sabe que ele está no fim de sua vida, ele sabe que em breve ele vai morrer, vai ser morto. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e meu tempo de partida é chegado. Ele diz: eu sei que em breve eu não vou estar mais aqui, mas ele diz algo, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, olha só, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele com suas palavras traduz muito bem como é que é essa vida vivida aqui como nós vivemos, porque ele diz: combati, ou seja, a vida não é moleza não, é guerra, é combate, é batalha. E eu estava lá, eu combati, eu briguei, eu lutei, porque tem dia que é briga mesmo. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que é uma guerra. Aos Efésios, ele vai falar sobre guerra espiritual, e ele vai falar o seguinte: olha, a nossa luta, na verdade, não é contra seres humanos, não é carne e sangue, mas é contra espíritos malignos, hostes do inferno. E ele diz: mas Deus deu a nós ferramentas para vencermos todas estas batalhas. Em Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre uma armadura que está disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Ele diz: existe uma armadura, existe uma espada, existe um escudo, existe um capacete, existe sandálias. E ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor é a força, é a nossa força, e Deus nos deu esta armadura para que nós pudéssemos usar para vencermos as batalhas que enfrentamos aqui na vida. E ele diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate,
eu completei a carreira, eu cheguei no final. E não só completei a carreira, porque você pode dizer, eu completei a carreira, mas ele termina dizendo, eu guardei a fé. Eu não perdi a fé, eu não permiti. E quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, que foi perseguido, que sofreu muitas coisas, sofreu naufrágio, enfim, apanhou, foi preso. Ele está dizendo, eu não permiti que todas estas batalhas da vida, eu não permiti que a prisão, eu não permiti que um naufrágio, eu não permiti que as perseguições que eu sofri roubassem a fé que eu tenho nele. Ele diz, eu combati essa luta aí, eu completei, eu vim até o fim firme, forte, eu guardei a fé. Depois vai lá em Efésios, no capítulo 6, e leia lá o que está disponível para você. Armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, que guarda os nossos corações, calçar nos pés o evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, que nos guarda e nos livra dos dardos inflamados que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Escudo da fé, capacete da salvação, que guarda a nossa mente, as nossas emoções, não somos enganados. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós temos o que nós precisamos para terminarmos bem. Nós temos, Deus nos deu, nos entregou. É por isso que Jesus olha e diz, vocês são ricos. Por que vocês são ricos? Porque vocês têm tudo o que vocês precisam para vencer e terminarem bem. Jesus não pediria algo se fosse impossível de realizar. Ele não diria ser fiel até a morte se não fosse possível ser fiel até a morte. Não é possível não tem como, não vou dar conta. Não, se não fosse possível ele não faria esse convite. Se ele fez o convite é porque ele está dizendo, é possível, vocês podem terminar bem, vocês podem concluir, e eu vou estar com vocês, fortalecendo vocês para que vocês terminem, e não apenas terminem bem, e recebam a coroa da vida, e recebam o prêmio que Deus tem preparado para cada um de vocês. Então, mensagem para esta igreja, não vai ser tudo perfeito, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, mas nem por um dia, nem por um instante se esqueçam que vocês têm que o mundo não tem, que vocês são ricos, que vocês são abençoados, que o Deus Todo-Poderoso está com vocês, e se Deus está comigo, é tudo o que eu preciso. É como Moisés disse ao Senhor, Deus, mas eu vou dizer o quê? A Faraó, e Deus disse, diga que o eu sou é com você, aquele que é poderoso, aquele que vence batalhas, aquele que faz o impossível acontecer. Levanta sua mão e diga assim, eu sou rico, eu sou rica em Cristo Jesus. Não permita que o diabo minta para você, não permita que o diabo declare sobre a tua vida, você é um perdedor, você não tem nada, você não vai ter nada. Não, uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, uma igreja que se levanta crendo que somos ricos, abençoados, escolhidos, eleitos, e vamos sim viver todas as promessas e tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, e completarmos a nossa carreira e terminarmos fiéis, servindo a Deus, para então recebermos a coroa da vida que está reservada e preparada para todos nós, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus, fica de pé no teu lugar, adore a Deus, Ele é maravilhoso.